IML. A senhora falou que teve no IML, no IML houve uma comoção em relação a todas as pessoas. Teve um episódio que o Jairo chegou... Comoção? Como assim que eu não entendi? As Desculpa. pessoas estavam comovidas lá, a senhora estava comovida, o Leniel estaria comovido, todos estariam comovidos pela morte do... Claro, sim. Do sim. Keanu Henry. Sim. Henry. Isso, Henry. A senhora, nesse momento, houve algum diálogo que o Jairo falou para o Leniel, na frente de algumas pessoas, faz outro filho? Então, doutor, na minha frente não foi falado isso. Eu não sei se ele falou, eu também não posso responder pelo Jairinho, eu respondo pelos meus atos. E aqui eu vim falar a verdade. Tanto que qualquer tipo de erro, não acho que exima qualquer tipo de isenção. Estou aqui para falar a verdade. Eu não vi o Jairinho falando isso, mas também não vi ele saindo para trocar o sapato. Então, eu não estava com ele a todo momento no hospital. E eu tinha acabado de perder o meu filho, eu estava sofrendo. Eu não estava preocupada em saber o que o Jairinho estava falando para as outras pessoas. Nem passava pela minha cabeça. Existe algum motivo assim, para as pessoas que estão aqui nesse processo, delas falarem, assim, que a senhora saiba, falarem a respeito de situações que não existem? A senhora sabe algum motivo em especial? Falou, que motivo que não existe? Por exemplo, esse diálogo foi narrado por duas pessoas, pelo Leniel e pelo Sigmar. Sim. E isso, segundo o relato dessas pessoas, teria sido na frente da senhora. Existe algum motivo para que essas duas pessoas tenham falado isso e a senhora estejam querendo inventar coisas dentro do processo? Doutor Igor, o senhor estudou o processo? Sim. O senhor leu o depoimento do Leniel em sede de delegacia policial? Sim. Você lembra o que ele falou? O que acontece? Se você pegar o depoimento do Leniel, que eu estudei o processo, né? É a minha vida. O depoimento do Leniel não diz nada. E foi no mesmo dia que o Henry faleceu. Tanto que ele diz, não sei se você pode pegar o depoimento também, Hugo, até para a gente ler, que eu era uma boa mãe, que não foi dito aqui em audiência. Pelo contrário, o Leniel disse que eu era uma mãe ruim, uma mãe má. Que não foi dito isso no depoimento no dia que meu filho faleceu. No depoimento não consta que Jairinho tinha dito para ele fazer outro filho. Não consta nada disso. Sim. Leniel teria falado aqui no depoimento no dia, se ofendeu. Se ele ficou ofendido, o Leniel, ele teria que ter falado aqui, no depoimento, porque isso aqui consta como verdade. Eu falei aqui, eu apresentei tudo que eu tinha para falar, doutor Igor, eu falei aqui como eu já queria falar antes. Eu queria ter tido a oportunidade de falar antes, não só aqui. Mas eu tive a oportunidade de falar pelas cartas. De repente, não tudo, mas eu falei por parte nas cartas que eu escrevi enquanto eu estava com o Covid. Eu estava com acesso no braço, eu estourava os meus acessos no braço, de tanto que eu escrevia, para conseguir mandar para os meus advogados um depoimento que era verdadeiro, em sede policial, que eu fui orientada, eu fui treinada o tempo inteiro. Isso eu confesso aqui, na audiência, na frente de todo mundo. Porque a senhora estaria no relacionamento abusivo, isso? Também. E aqui, se o Leniel... eu não estou defendendo o Jairinho também, não quero que o senhor pense que eu estou defendendo alguém. Mas acredito que se o Jairinho tivesse falado isso, Leniel teria falado aqui no dia. E não foi falado. Uma coisa que eu acho até baixa por parte desse Igor é que ele, além dele ficar fazendo perguntas desnecessárias, mas ainda bem que a professora Monique responde tudo de maneira altaneira, de maneira firme, de maneira imponente, inocente que ela é, ele vem com esse papo de que, então quer dizer que a senhora não sabia de nada disso, não conseguia ver nada porque a senhora estava num relacionamento abusivo. Olha, ela estava num relacionamento abusivo e esse abuso, ele tem um foco que é o seu então companheiro, mas tem todo um contexto cultural, né? Tinha toda a família do senhor Jairo que falava muito bem do filho, talvez para poder a mulher nunca descobrir quem era aquele menino, a professora Monique não descobrir, né? Tem, por outro lado, um ex-marido que ficava de tocaia, vigiando os passos da mãe, falando coisas esquisitas para o filho. Tem um monte de coisas abusivas ali que ela não conseguia ver realmente o que estava acontecendo, não. Tem toda a socialização feminina que fica relevando mentiras e sacanagens de um homem.
E no caso, né, porque ele fala assim, por que você permaneceu com o Jairo? Que é a pergunta de muita gente. E ela já falou, mas ela vai responder de novo nessa parte do depoimento. Ela vai dizer, olha, eu não tinha a menor ideia do que o Jairo fazia com outras famílias e crianças. E ela vai dizer, ela inclusive diz, né, que os primeiros advogados do caso não deixavam ela ver o noticiário. Então, enquanto o Brasil inteiro, o mundo inteiro estava vendo quem era Jairo em outras situações, a Monique era proibida pela defesa, chantagista que era essa tal defesa, de ver o noticiário. Até que lá nos últimos dias, uma tia fala para ela, Monique, tá aparecendo isso, isso e isso sobre o Jairo na TV. Aí ela começa a desconfiar e quando ela desconfia, ela falou, pronto, agora eu tenho que cuidar da minha vida, porque se eu explodir aqui, eu que morro, né? E ela chega a dizer de maneira emocionante que o pai dela, inclusive, morreu de desgosto, porque ele falava assim, olha, eu preciso ir para o céu cuidar do Henrique, que ele foi curado da Covid, ele estava curado, recuperado da Covid, mas ele perdeu o prazer pela vida, porque ele passou a ter vontade de ir lá para o céu encontrar com o neto dele. Então, em meio a toda essa dor, essa violência repetida contra a professora Monique, ainda tinha os advogados escondendo isso tudo dela, que eu pessoalmente entendo também, que hoje, enquanto a Monique está presa, ela está sofrendo outros tipos de violência. Que eu duvido muito que muita coisa que está acontecendo aqui agora, hoje, neste momento, com esse ex-marido dela fazendo um inferno contra ela, botando o mundo inteiro contra a ex-esposa, duvido que isso está chegando na prisão, porque tem um pessoal mais romântico, a Monique não pode saber disso, aquela coisa toda. E aí, gente, a gente precisa entender que a Monique é mulher forte, ela precisa saber disso tudo. Mas o que as pessoas fazem? Uma parte fala assim, ela não pode saber disso, e a outra parte banaliza o sofrimento dela, que é o que o senhor Igor está fazendo nessa parte do depoimento. Mas ela realmente não sabia que era Jairo, ela foi saber poucos dias antes da prisão. E aí, quando ela tentou sair daquilo, né, que ele mostrou que ele estava monitorando ela, não dava mais tempo, mas assim que ela entra na prisão, ela pede encarecidamente para falar as coisas que ela tinha ficado sabendo ali aqueles dias. Uma outra pergunta capciosa que o senhor Igor vai fazer e que ela responde com imponência, e isso deixa os preconceituosos, os misóginos jurídicos de plantão indignados, é que ele vai tentar induzi-la a erro e dizer assim, então a senhora acha que se o Leniel mentiu aqui, se os peritos mentiram, se o hospital mentiu, então por que eles fariam isso? Aí ela vai dizer, deixando bem claro assim, olha, eu não estou aqui defendendo o Jairo, mas uma coisa é certa, mentiu. Por exemplo, essas coisas que ele fala aqui, ele não falou no depoimento dele em delegacia. O Leniel, no caso, né, ele mentiu, o ex-marido dela. Dentro do caso Henri Borel, que envolve a morte de uma criança, tem um personagem, que é o pai da criança, que se colocou como se fosse a criança, né, a extensão da vítima. Vou falar sobre isso. Mas há muito tempo que nós recebemos várias coisas sobre esse pai. Ele cresceu, né, ele trabalhou uma imagem por 3 anos e meio na mídia, e ele se coloca como se fosse o próprio filho. Nós estamos abrindo um dossiê de denúncias contra ele, várias denúncias. Ele está fazendo de tudo para tentar conter esse dano à sua imagem, porque ele está concorrendo às eleições municipais aqui no Rio de Janeiro. E ele está dizendo que se ele perder, ele está no cúmulo de dizer agora que se ele perder, o crime vai ficar impune. Eu acho que ele está com medo do jogo virar contra ele. Não só no sentido que nós estamos trazendo aqui. Então, tomem muito cuidado. Ele está se colocando e assinando como o próprio filho para tentar mexer com o psicológico das pessoas. O caso Henri Borel não tem nada a ver com as falcatruas do Leniel Borel, por enquanto. Se teve interferência dele no caso, houve interferências dele no caso, nós não vamos tratar aqui antes das eleições, para não dizerem que nós estamos fazendo isso por conta das eleições. Tá? O que está sendo colocado agora é denúncias contra ele mesmo, a pessoa de Leniel Borel. Ele disse que nós somos comprados pelo Coronel Jairo. O Coronel Jairo é uma figura que a mídia trouxe quando aconteceu o caso, como se fosse um grande miliciano do Rio de Janeiro. Nós já entrevistamos o Coronel Jairo e tal, não sei se ele é miliciano de fato. Na CPI das milícias,
Se vocês pesquisarem, ele não consta. Só isso, tá? Mas mesmo assim, essa figura serviu para o Leniel criar uma narrativa de mocinho e bandido perseguido pelo Coronel Jairo. Algo que nunca foi comprovado. E até agora ele continua nessa narrativa, se colocando como se ele fosse o caso Henri Borel. Ele não é o caso Henri Borel. Henri Borel é uma criança morta, existe 2 réus que estão presos, vão ser julgados, e aqui nós vamos falar do caso Henri Borel apenas para contextualizar as informações, porque ele é o assistente de acusação do caso Henri Borel, aquele que acusa junto ao Ministério Público. É só isso. Eu vou chamar aqui a Ivani Serebrenic, tá? Ela faz parte da Comissão de Direitos Humanos, ela é chanceler da Paz Mundial pelos Direitos Humanos, deixa eu ler aqui, e Comitê Internacional, está passando aqui embaixo, para quem quiser, tá? Vai ficar passando aí embaixo, dos Direitos Humanos do Equador, na ONU. Ela entrega um esquemão do Leniel Borel. Então, eu vou contextualizar uma questão hoje para vocês entenderem como ele se articula e com quem ele está conectado, inclusive com outras ONGs. Para isso, infelizmente, eu vou ter que passar por episódio da minha vida pessoal. Por quê? Porque eu fui envolvida pessoalmente neste caso pelo Leniel Borel, por tê-lo criticado uma vez. Eu critiquei e desde então a minha vida se tornou um pesadelo. Então, agora, infelizmente, eu vou ter que colocar toda essa sequência de fatos aqui para que as coisas sejam clarificadas aí perante vocês, para vocês, tá bom? Muito obrigada mesmo. Eu vou receber agora aqui a Ivani. Ivani, bem-vinda. O áudio seu, agora deixa eu ver se eu consigo tirar ele. E tirei. Aí. Bem-vinda. Que mulher linda, gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Obrigada pelo convite, obrigada a todos os seus seguidores. Obrigada pelo convite. Estou aqui à sua disposição para que a gente possa esclarecer essa triste história, né? Obrigada pela sua presença aqui tão forte, tão importante, né, no cenário aí, né, dos direitos humanos no Brasil. E está dando a sua cara aqui também para contextualizar ainda mais, alicerçar essa situação. Tá? Eu vou começar aqui agora, gente, colocar deixa eu colocar numa parte de imagens aqui. Infelizmente, eu vou ter que colocar umas coisas relacionadas ao caso que eu não gostaria, né? Mas é a única forma de nós conseguirmos contextualizar a situação. Então, o Leniel Borel, ele é um personagem que ganhou a mídia após a trágica morte do seu filho Henri Borel, de 4 anos. Ele morreu de modo suspeito em 8 de março de 2021. Aí, gente, eu peço no chat também, se as pessoas que ainda estão comprando o discurso do Leniel, depois de tudo que foi mostrado, é opcional, não tem mais o que fazer. Tá? Então, essas pessoas elas não estão comprando porque elas acreditam nele, elas estão comprando porque elas não têm critério, elas não têm ética, elas não têm conexão com moral. Elas escolheram, mesmo vendo tudo isso, acreditar nesse cara e ainda dar um cargo público para esse cara, para ele, com dinheiro público, fazer tudo isso aqui que a gente já mostrou, que ele faz e vai mostrar na sexta-feira mais ainda. Tá? Então, não adianta ficar brigando com essa galera no chat. Eles vão falar, tá defendendo a Monique, o Jairo. Não se importem, não se preocupem comigo. Ignorem, para que eles não tomem conta do chat. Outra coisa, ele está mandando atacar, assim, geral, tem fakes, tem boots. Por que eu estou falando isso? A gente vai facilmente comprovar isso, se perdeu demais, está muito nervoso e se perdendo. A prova é que, assim, não tem tanta gente vindo aqui no canal defender o Leniel, não. Tá? Mas, de repente, aparece assim, 15 comentários, no mesmo segundo, falando coisas assim, tentando formar opinião. E aí, né, minha gente, para meio entendedor, meia palavra basta. Então, abstraiam, por favor, essas pessoas que ficarem cacarejando no chat. Por favor, vamos à notícia. Vamos lá. Ele morreu de modo suspeito em 8 de março de 2021, morava com a sua mãe, Monique Medeiros, e seu companheiro, médico e vereador do 5º mandato,
o mulherengo Jairo Souza Santos Júnior, filho de um deputado estadual, como eu disse, o coronel Jairo, que naquele momento não estava na atuação, né, política. O casal vivia em um condomínio residencial na Barra da Tijuca, num edifício chamado Majestic. Nesse dia, o Leniel levou o filho passando mal, vomitando, acompanhado de uma mulher com quem ele saía, ele não tinha carro, e uma tatuadora de nome, salvo engano, Natália, e com um policial, seu amigo, chamado Sigmar. Então, foram os três, a Natália ficou no carro, Leniel, não sei se o Sigmar ficou no carro, mas ele já confirmou, né? E ele desceu e levou o menino vomitando. O que nós sabemos é isso que eu vou contar para vocês. O resto, tudo que ele fala é baseado em narrativa dele. Tá? É baseado em narrativa dele. Abstraiam. Uma coisa não exclui a outra. Abstraiam esses comentários. Vamos focar aqui no conteúdo. Em seguida, ele manda uma mensagem para a Monique perguntando, vocês vão entender por que eu estou contextualizando com isso, perguntando se o menino estava bem. Ela manda uma foto para o Leniel, deles dois, para ele ver que o menino estava bem. E aí, por volta das 21 horas da noite, a Herb do telefone do Leniel, no processo existe essa informação, acusa que o Leniel estava ali no Majestic novamente. Bem nas redondezas do Majestic, fazendo o quê? O porquê não se sabe. O menino, segundo a Monique, aí são narrativas de Monique e Jairo, também, só e somente narrativas de Monique e de Jairo, tá? Ele estava reclamando muito e não conseguia dormir. E ele acordou por 3 vezes. A Monique teria feito ele dormir, ele acordou por 3 vezes, segundo depoimento da Monique. Tá? Vamos lá, cadê aqui? Aí ela fez todo aquele ritual que toda mãe sabe, que daí colocar o filho na cama de novo é uma loucura, né? Eu já criei uma menina, que não é minha filha, mas eu criei, e eu sei como que é. Uma trabalheira, né? Então, segundo a Monique, isso aconteceu dessa forma. De madrugada, eles encontraram o menino caído lá, um fala que foi um, outro fala que foi outro. Aí eles levam esse menino para o hospital. O Jairo liga para o Leniel, tá? Deixa eu descer aqui a minha narrativa. Ele liga para o meu texto, né? Ele liga para o Leniel de madrugada, dizendo para ele ir para o hospital que o menino não estava bem. Ele chega lá com o tal policial, dizendo que o Henri morreu, provavelmente, por um problema no coração. Tá? Então, assim, segundo o Leniel, chegou lá no hospital com esse policial dizendo que o menino morreu de um problema no coração. Ele fala isso no programa da Antônia Fontinelli também. Porque eu não sei. A gente vê alguns comentários aí que, inclusive, questionam algumas coisas. Tem um fixado num vídeo que é muito interessante, que fala das vezes e das versões que o Leniel muda o fato. Beleza, já vão entender. Quem for para entender, vai entender. Quem não for, não é falando, brigando no chat que a pessoa vai entender. Conforme print, o próprio público mais sensível e racional narra as mudanças aí, então, de narrativa do Leniel após a morte do seu filho. A Monique e Jairo foram presos, acusados da morte do Henri. Segundo médicos, o menino chegou ao hospital Barra d'Or já sem vida. Segundo a médica responsável pela equipe de ressuscitação, Henri chegou com trismo. Segundo sua explicação, uma rigidez cadavérica que indicava que o menino já havia morrido há pelo menos 1 hora, diz ela. Tem depoimento dela aqui nesse canal ao vivo. Entretanto, entubaram o menino, mesmo morto, com rigidez cadavérica, e quem é médico vai entender o que eu estou falando, fizeram massagem cardíaca por 1 ou 2 horas. Tá? Apesar de implorar pelas câmeras do hospital, o Barra d'Or nunca forneceu essas câmeras do hospital para Jairo, nem para a defesa do Jairo, nem para a defesa da Monique. E desde então, as narrativas de Leniel tomaram conta das denúncias, inclusive do Ministério Público, com episódio de apelação jurídica, aí que eu vou entrar na situação que eu quero chegar lá, causando repúdio no meio jurídico. Quem é do meio jurídico, com certeza repudiou essa situação. Especialmente no que se refere a Monique Medeiros, a mãe do Henri. Aí vão falar que eu defendo a Monique, então podem falar. Gente, falam tanta coisa já que vocês fiquem bem tranquilos, tá? Então, eu não tenho teleprompter, então eu tenho que ir passando aqui.
mãe de Henri, né, que foi perseguida aí pelo Leniel incansavelmente, todos os dias, por 3 anos e meio, né, até hoje. Muito mais que o Jairo, inclusive, o que é bem curioso. Leniel nunca superou o fato de ter sido preterido pelo vereador Jairinho. Não se pode dizer o que de fato aconteceu com Henri naquela noite. Impossível, eu não estava lá, você não estava lá, eu não sei, enfim, né? Mas o estranho é que um crime que seria dado como acidente doméstico, quando entra um advogado de Leniel, passa a ser tratado como homicídio triplamente qualificado com tortura por sadismo da parte de Jairinho. Após um quarto laudo. Não foi no primeiro, não foi no segundo, não foi no terceiro, foi no quarto laudo. Fiquem tranquilos. Após um quarto laudo, o perito do caso, Leonardo Tawil, diz que houve laceração hepática por ação contundente no menino. Agora, outras partes não vêm ao caso aqui. Bom, o canal em que estou à frente, o The Exposed Brasil, antes se chamava Rede Rio TV, cobre o caso desde o início. Eu comecei, deixa eu ler aqui. Comecei o caso, fiz todas as reportagens dele, a cobertura das inúmeras audiências, mas não era eu quem me relacionava com as partes, e sim um colega meu, que era meu ex-companheiro também. Ele tinha contato diário com Leniel, com quem desde o início do caso ele dizia falar quase que diariamente, o que eu via com certa estranheza. Questionar. Isso acontece também em alguns outros casos, é algo esquisito, tá? Ninguém está questionando a culpa da Monique e do Jairo. Só estou colocando os fatos como são. Se mesmo assim vocês colocarem que eu estou, gente, para de responder essas pessoas. Mas ele também conversava quase que diariamente com os advogados de Monique, o Thiago Minagé. Mas ele procurava o Thiago Minagé. As versões que imperavam eram aquelas que Leniel queria, né? Com muito machismo, que eu discordava, que quem me conhece já sabe qual que é o meu pensamento, e eu não vou mudar. Mas o Marconde não queria se indispor com o Leniel, já que o advogado de Monique era mais diplomático e maleável, né? Não fazia pressão, esse tipo de coisa. Meu colega conversava também com o advogado do Jairo, o Dr. Braz Santana. Me lembro de ter presenciado meu colega, às vezes, tenso no telefone, porque Leniel não havia gostado de algo e dizia que o promotor havia desaprovado, o meu colega temia. Eu dizia, duvido que o Dr. Fábio Vieira faria uma coisa dessas, cercearia a liberdade de imprensa. Quando mudaram os advogados de Jairo, meu colega não conseguiu estabelecer uma relação com o novo advogado. Mas eu era uma apreciadora do trabalho dos novos advogados do Jairo. Um deles, inclusive, o homem à frente da bancada, era um homem e uma mulher, é da minha terra, do Paraná. Eu não o criticava, pelo contrário, mas para o Leniel tínhamos que ser amigos. E ele plantava intrigas, mandava pessoas entrar em contato comigo especialmente, porque era mais difícil de convencer, para falar mal, contar histórias da vida pessoal desse advogado. Tenho áudios aqui. Um deles é de uma moça de Cabo Frio, para refrescar a memória do Leniel aí, tá? Ela falou tanta baboseira que eu deixei uns 10 áudios dela sem escutar e nunca mais a respondi. Qual era o objetivo de destruir a carreira de um dos advogados mais renomados do país? Nunca estava bom para o Leniel. Ele precisava destruir todo mundo o tempo inteiro. Ele era obcecado. Então, eu já não mais via o Leniel com bons olhos. Afinal, a figura do advogado não se miscui com aquela do réu. O advogado não defende crimes, ele defende direitos. Se um advogado não defender uma pessoa que está sendo acusada, a Defensoria Pública, o Estado, vai defender, porque é obrigatório. Fora o cerceamento da imprensa. E eu comecei a me inteirar um pouco mais do processo e não conseguia entrar na narrativa do Leniel, me dava um incômodo muito grande. Mas não me pronunciava justamente porque eu não havia estudado o processo todo ainda. Fomos em uma coletiva da defesa do Jairo e ouvi nos bastidores as mesmas observações que eu tinha sobre o Leniel. Tá? Então, vocês vão entender. Conversei com o advogado do Jairo, trocamos telefones e meu colega já não conseguiu estabelecer essa relação. Pelo contrário, ele caía nas narrativas do Leniel. Uma única vez, eles tentaram me inflamar contra o advogado, através desse meu ex-colega. Fiquei nervosa, recebi apoio de um advogado, mas logo vi que era baboseira novamente. Enfim, passei a abraçar sozinho o canal e segui sozinha. Leniel me ligou para fazer a política da boa vizinhança, mas sentiu que comigo não teria cabresto.
Não dei, até porque é óbvio, né? Vocês me conhecem. Então, imagina tentar me amordaçar ou querer que eu compre versão disso ou daquilo, é provocar a minha ira. Eu que tenho que resolver sozinha a minha situação. Eu que tenho que entender sozinha o inquérito. Tá? Então, infelizmente, eu tenho que colocar essas coisas de bastidores da minha vida pessoal. Por quê? Ela foi colocada no meio disso. O Leniel, domingo, atacou uma pessoa. Ele atacou uma pessoa na rua e começou a falar mentira da minha vida pessoal. E falar que ela era minha espiã. Domingo. Tá? Então, assim, ele começou a falar as mesmas coisas que ele sempre disse nos bastidores junto com o meu ex-colega e ex-companheiro. E aí, gente, isso acontece há 2 anos, que falam da minha vida pessoal e mancham a minha honra de uma forma perversa. E aí eu vou mostrar tudo para vocês agora. Agora é o momento, tá? Então, vocês vão entender. Não dei confiança para o Leniel, eu não entendi a necessidade dele de patrulhar a notícia e essa onipresença na imprensa. Eu comecei a ler o processo, me aprofundei e vi ele usando a imagem do filho para abraçar uma carreira que já se via que seria política. Todo mundo falava isso nos bastidores. O Leniel mentia, inventava, criava histórias sobre a Monique, sobre o caso, que não estavam no processo. O público nunca questionava, nunca. Afinal, a Monique e o Jairo muito rapidamente haviam sido execrados publicamente por serem um casal que vende muito o tabloide e tornaram-se um prato cheio para isso. Não dizendo que eles não são culpados, não. Não estou falando isso. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Monique, para piorar, havia feito uma selfie numa delegacia para mandar para uma madrinha dela, que estava desesperada com tudo aquilo que ela havia passado. Então, a Monique, com um sorriso sem graça, faz uma selfie ali, parecendo estar bem, e manda para a tia. A tal foto vazou e Monique se tornou narcisista, psicopata, que estava feliz de frente aos holofotes, famosa de alguma maneira. Um horror. Não bastasse, Monique teve crises e mais crises de nervos e ansiedade, começou a arrancar os cabelos. E aí, gente, ela fez uma série de coisas que só prejudicaram a imagem dela. Mas, enfim, vou passar uma parte aqui. A Monique chegou um momento que ela foi solta, tá? Ela foi solta. E, desde então, passou a se manifestar publicamente, tentar se defender, viver normalmente. E o Leniel criminalizava o fato da Monique tentar se defender. Quem tem boa fé vai entender o que eu estou falando. Tá? A convidada sabe que tudo isso ia acontecer. Ela vai entrar no momento certo dessa narrativa. Não caiam em provocações. E as moderadoras podem bloquear à vontade, porque ninguém é obrigado. Tá? Bloqueterapia faz muito bem para a vida e saúde mental de cada um. Meninas, bloqueie. Ela se tornou a mãe narcisista psicopata que vendeu o filho para viver sem se incomodar e ser famosa como o vereador Jairo. Ele tanto fez que, mesmo contra a decisão das primeiras instâncias, da juíza, inclusive, no STF conseguiu que Monique voltasse à prisão. Ele é assistente de acusação do caso. E mais, na mesma decisão, conseguiu que fosse imputado a Monique crime de tortura e fraude processual, 0 critério. Aí tá. Aí agora vamos aqui que vocês vão começar a entender. Tudo começou com um vídeo que foi soltado pelo Cidade Alerta, tá? Cidade Alerta pelo BAT, provavelmente também que comprou o discurso da mídia. Eu comprei por determinado tempo, quer dizer, um determinado tempo, sim. Em relação ao Jairo, especialmente. Em relação a Monique, mais ou menos. Foi muito pouco tempo mesmo, tá? Mas, assim, nós compramos, então não vou julgar aqui o Luiz Bate. E aí o Leniel pegou um vídeo lá do Instagram da Monique, onde ela estava tomando um banho com o Henri, e que ela postou, né? A data está lá, ela era casada com o Leniel, bem longe de ela ter conhecido o Jairo. E na má fé, ele manda para o Luiz Bate esse vídeo, fala que era um material que ele ia usar no júri. Olha o tamanho da perversidade, gente. Olha o tamanho da perversidade. Que esse vídeo ia ser usado no júri, por eles, pela acusação, para mostrar que a Monique gravava vídeo, pedô, para mandar para o Jairo, para saciar a sanha pedô dele.
Em nenhum processo o Jairo é acusado de P2, eu já falei isso para vocês. Em nenhum. E esse vídeo ele sabia que tinha sido feito para ele. Ele sabia, o tempo inteiro. Então, vamos lá. Esse é o vídeo. Tem só um print aqui. A doutora deve ter acompanhado tudo isso, enfim. Tem um vídeo aqui, o Bate e a Monique entraram em embate, brigaram publicamente, enfim. Aí, vamos lá. Eu estou mostrando aqui para vocês, mas onde eu leio não é aqui, tá? Aí está a postagem da Monique, que quando se defendia, tentava se defender, aí ela está dizendo, cadê? Deixa eu pôr a mesma foto que está aparecendo aqui para mim. Acho que é essa, não. Mais para frente. É essa daqui. É o que temos percebido. Passamos a perceber que a luta por justiça tornou-se uma vingança e um ato de punição para tratar do ego pessoal envolvendo presente e passado. Ninguém está a dizer que o pai não está sofrendo e que a sua luta não é válida. Não, não é isso. Contudo, esse pai não é o único a sofrer sozinho. Existe uma mãe que também sofre a perda da morte do filho de forma precoce e ainda precisa enfrentar um mundo enfurecido contra ela, mesmo estando provado que ela não sabia, não tinha conhecimento de qualquer agressão contra o filho. Isso aqui é uma coisa que coloca a Monique, ou a página a Monique, a própria Monique compartilhou o que uma página ou alguém publicou, tá? Então, isso é a escrita da Monique. Mas o que eu quero dizer, percebam as partes aí da perseguição. Ela compartilhou a matéria que eu fiz sobre ela. Essa matéria chama Monique pode ser absolvida se Leniel insistir em suposições. O que eu digo nessa matéria? Depois que ele colocou esse vídeo aí no Bate, que se ele continuasse inventando tanta mentira assim, uma hora o judiciário, né, ia sacar, cara, ia prejudicar o caso. Essa obsessão persecutória contra a Monique por ela ter deixado dele para ficar com esse cara, o Jairinho. E aí tem outras coisas escritas aí que vocês podem ler. Então, vocês podem assistir essa minha live, que está aí, ó. Monique pode ser absolvida se Leniel insistir em suposições. Vocês assistam essa live e vejam se eu ataco esse cara. Ou se eu dou um puxãozinho de orelha nele. Tá? Então, vocês assistam, em vez de ficar julgando, assiste, escuta, lê, criatura. Assiste, escuta, lê, investiga. Mas não, prefere julgar, porque quer defender o cara. Quem quer defender esse cara ainda é porque realmente quer. Amanhã eu vou falar sobre umas coisas assim, eu vou mostrar. Gente, vocês vão ficar horrorizados com esse cara amanhã. Tá? Vocês vão ficar horrorizados com esse cara amanhã. Tá bom? Aí essa moça tentava se defender. Ela postou aqui também. Não, nós postamos aí, ó. Foi postado aí daí por nós, né? Aí é uma postagem nossa, falando dos ataques. Depois que eu fiz essa matéria, onde eu puxo a orelha do Leniel, tá? Onde eu puxo a orelha dele, ele começou a me perseguir de uma forma implacável. Ou seja, nós detonamos o Jairinho em 300 matérias, não foram minhas, mas foi detonado sim, e muito. E nunca me perseguiram, nunca me difamaram nos bastidores. Mas esse é o Coronel Jairo que o Leniel fala que persegue ele. Eu não estou defendendo, estou falando um fato. Mas criticar o Leniel um dia por essa postura que acabar colocando o caso a perder, se estão entendendo? Eu critiquei o cara da na capa porque ele ia colocar o caso a perder. Daqui a pouco ia ver tanta má fé nele, ele se tornar um louco e o caso ia cair em nulidade. E aí ele começa. Depois que eu fiz essa matéria em 26 de maio, no meu aniversário, eu deixei essa matéria pronta por uma semana. Eu sou cristã, eu orava todas as noites, porque eu sabia que esse cara podia, sei lá,
não gostar e me ligar e me criticar, mas assim, nunca imaginei que ele fosse fazer uma coisa dessas, né? Tá. Minha vida nunca mais foi a mesma, a matéria completa está no canal The Exposed Brasil, no YouTube. Era a data do meu aniversário, eu estava indo de Niterói, do final de Niterói para o Rio, para comemorar o meu aniversário no Jockey Club. E o Leniel começou a me ligar, mandando áudios, gritando, dizendo que eu nunca gostei dele, e o que é verdade, tá? Mas isso nunca interferiu em minha imparcialidade jornalística, como vocês veem na capa aí. Dizer que nunca gostei dele é verdade, né? Então, entretanto, não dava para ver o senhor Leniel usar um jornalista como Luiz Bate para inventar mais mentiras desnecessárias contra os réus, que já estavam ali, não precisava de mais nada para condenar eles. Entendeu? Já estavam condenados ali, pela mídia, pelas pessoas. Então, coisas que beiravam absurdo. O senhor Leniel pegou um vídeo do perfil da Monique, e eu expliquei aí, quem não estava na live ainda, volta para entender. Então, aí está a explicação, é um relatório que eu fiz também, tá, para mim mesma, pois, segundo a narrativa do Leniel, Monique havia feito aquele vídeo para mandar para o Jairinho. Eu questionei por que dessa postura e disse que essas sandices e necessidades de holofotes a todo custo, o tempo inteiro, iriam acabar inocentando a Monique. Tá? A gente entende que para o Leniel ser imparcial é dar a versão dele. É abraçar a versão dele. Você não pode criticar, você não pode trazer a outra parte, porque daí você é parcial. Isso é imparcialidade para o Leniel. Para o Leniel, imparcialidade é escutar e seguir somente aquilo que ele sempre quis, porque todo mundo sempre fez assim na imprensa. Isso é ser imparcial para o Leniel. O fato de eu ter atendido e dado voz à defesa do Jairo, para ele eu fui parcial. E as pessoas que não têm discernimento, que são ignorantes, estão atrás disso. Obviamente, eu estou falando para quem tem discernimento, não estou falando para quem não tem. Quem não tem vai continuar não tendo, né? Por isso existe um livro de parábolas na Bíblia, enfim, acho que todo mundo conhece essa situação. Vamos lá. Aí, deixa eu tentar ler por aqui, porque lá também está difícil, eu não sei qual que está mais difícil de ler. Aí ele me mandou mensagem. Eu questionei ele, primeiro eu questionei ele internamente, né? Eu mandei uma mensagem para ele aí, ó, boa tarde, Leniel, tudo bem? Leniel, sobre o vídeo da Monique que você alegou ter sido enviado ao Jairo, gostaríamos de saber qual a procedência dessa informação. Obrigada. Eu mandei para ele, tá? Aí ele, boa tarde, Fernanda, não posso passar essa informação, pois vai ser usado no júri. Desculpe, mas só me posicionei com a Record, pois eles que conseguiram o vídeo com exclusividade. Olha só, gente, ele achou que eu fosse engolir isso aqui. Assim como este, temos mais elementos que vão ser levados ao júri para revelar Monique e Jairo. Eu dei print no chat de mensagens com ele, mas logo depois a conversa foi apagada e os áudios sumiram. Nesse chat de mensagens minha com ele, trocadas aí minhas com ele, tá? Sumiram as mensagens do meu celular. Tá? Eu não gosto do Leniel, e mesmo assim, eu fui perguntar para ele. Mesmo assim, eu nunca falei isso aqui, porque não vinha ao caso também. Ele não tinha sido denunciado por nada. Então, eu tinha que ficar vendo aí essa situação dele, essa imagem dele. Ele não havia sido réu em nada, não era investigado nem nada. Então, não tinha por que eu tratar o assunto Leniel, né? Agora, ele tem denúncias contra ele. Então, os áudios sumiram, mas eu tenho. E ele escreve tentando manipular, né? Induzir você, fazer com que você se sinta mal por sua consciência. É assim que faz o manipulador narcisista. Não dando certo, ele ligava e gritava. Falava coisas desconectas e citava o relacionamento abusivo que tive com meu ex. Vamos ver. Olha aí. É para isso que você veio com essa pergunta? Sensacionalismo, Fernanda? Quer mídia a qualquer jeito? Vocês estão entendendo que eu só tinha feito uma matéria onde eu dei uma puxada de orelha nele? Coloquem isso primeiro na cabeça. Tudo isso aqui que eu estou apresentando para vocês agora, que eu tenho há 1 ano e meio, foi porque eu puxei a orelha dele numa matéria.
Ele me mandou isso aqui tentando ficar com peso, tentando fazer me confundir, como ele faz com os seguidores dele, achando que eu fosse cair. Tá. Quer mídia a qualquer jeito? Você já vem me atacando há algum tempo, mostrando sua parcialidade. Isso é porque sou pai, porque eu sou homem? Aí sim, minha gente. Aí realmente ele apelou demais. Eu nunca ataquei ele, nunca tinha atacado ele, e nem até ali eu tinha atacado ele, tá? Por que tanta raiva, Fernando? Isso que está fazendo, a gente sabe que ele é misógino, ele não gosta de mulher, tá? Você já vem me atacando há algum tempo. Por que tanta raiva? Isso que está fazendo não é jornalismo, você está me desrespeitando. Está querendo descontar em mim o seu problema com o Marconde. Calma que vocês vão ver muita coisa aí, tá? Não se apressem, não. Ou é porque você queria prefaciar o livro com a história do meu filho? Eu não sei de onde ele tira essas situações. Realmente não. Se eu mostrar para vocês a gravação de uma videoconferência entre ele, umas pessoas e uma editora, vocês vão ver uma situação assim, vocês vão ver uma pessoa. Eu nem vou colocar isso, Leniel. Eu nem vou colocar isso. Eu nem vou colocar isso, porque realmente assim, não precisa tripudiar em cima de você. Você vai cair sozinho mesmo, você já caiu. Tá? Se eu soltar esse vídeo, gente, é tripudiar, não precisa. Vocês vão ver como que esse cara está interessado no Henrique. Realmente não estou entendendo sua raiva contra mim há algum tempo. Logo em que falei com exclusividade para a Rede Rio, logo eu, nos piores momentos da minha vida. A visão de parcialidade jornalística para o Leniel reside no fato dele ser questionado, apenas. Ele precisa ser inquestionável. Mais uma parte. Esta última foi a gota d'água, foi a única vez que eu dei um puxão de orelha nele. Vejam o vídeo, se vocês têm dúvida. Foi a única vez. Tá? Mais uma prova que você está querendo usar seu programa para prejudicar o processo. Isso é irresponsabilidade, não jornalismo. Que processo? Que programa? Eu puxei sua orelha, filho. Não tem nada a ver o processo, o programa, o caso. Sério isso, ultrapassar limites? Quais seriam os mínimos limites ultrapassados pela jornalista? Pergunto para você que está criticando. Você que está do lado do Leniel. Qual foi o limite que eu ultrapassei na crítica que eu fiz ao Leniel? Qual foi o limite que eu ultrapassei? Como jornalista? Coloca aí. Qual foi o limite que eu ultrapassei? Um cara pega um vídeo mentiroso, deturpa, que ele sabe que é mentiroso, usa um jornalista do gabarito do Bate, joga contra a Monique, cria uma briga pública entre eles. Todos os jornalistas do Brasil sabem quem é o Leniel. Todos sabem. Porque o Leniel, gente, milagrosamente, ele só consegue disfarçar quando liga a câmera. Quando desliga, todo mundo sabe quem ele é. Todo mundo sabe quem ele é. Não tem máscara. Todas as pessoas que trabalham com ele sabem quem ele é, porque ele não consegue disfarçar. Todo mundo sabe. Quem esteve pessoalmente com esse cara gravando sabe. Mas era o efeito Leniel, né? O homem de virtudes, como o público via. Quer dizer, boa parte, né? Pelo menos. Continua aí algumas outras parte da mensagem. Acho que é parecida, é igual. Enfim. Aí, falou coisas desconexas, tentam me afetar usando uma dor imensa que eu carregava de um relacionamento que me dilapidou toda, que durou 8 anos. Baixo demais. Não bastaram estes áudios, ligações, mensagens, apenas e somente por uma crítica e uma postura. Perseguição implacável contra mim. Foi através de meu ex, seu pau mandado, com quem fez inúmeras lives. Eu vou mostrar para vocês agora. Aí, por que está fazendo isso, Fernanda? Aí, ó. Henri Borel, Vidas Interrompidas. Várias páginas dele, né? Por que está fazendo isso, Fernanda? Esteve com Leniel nas horas mais tristes e dolorosas de sua vida. Nunca estive com ele nesse momento. Todas as vezes que eu estive com ele estava tratando de business. Entendeu? Estava tentando se promover. Em todos os casos de ser imparcial, mas não está demonstrando isso nessa sua publicação. Leia a manchete da capa. Cara, ele conta tanto com a credibilidade que ele conquistou, que a narrativa dele conquistou, que ele falava qualquer coisa. Depois, gente, é só falar qualquer coisa. Ninguém mais questiona.
Página administrada por Leniel promovendo seu massacre. A jornalista, né? No caso eu, e por qual motivo? Eu gostaria que tivesse sido outra, que eu tivesse trazido no caso dela aqui. Eu iria trazer, eu iria com certeza defendê-la, né? Com tudo isso aqui. Expondo sua vida pessoal. Leniel nunca reclamava nas 98% das vezes que dávamos só e exclusivamente. Leniel nunca reclamou nas 98% das vezes que demos somente e exclusivamente a versão dele. Para ele, não éramos imparciais. Mas a nossa imparcialidade acabou para o Leniel quando ele foi criticado. Basta ver a matéria onde não existe mínimo ataque a ele. Ele já está louco há muito tempo, mensagens que a gente está recebendo e recebia, tá? Aí eu, no dia do meu aniversário, no Jockey Club, na mesa com as minhas amigas, recebendo o ataque do Leniel, orquestração. Aqui nós temos o meu ex, o seu Leniel, e a delegada da Polícia Federal, que foi candidata a vereadora, não, tá errado, a deputada federal. Eles foram no canal Rede Rio, ele levou ela, não coloquei o rosto dela, porque eu acho que não precisa, né? Não faz sentido, não vejo por que expô-la assim. Então, eu não quis isso, eu não queria de jeito nenhum, acho que eu até cheguei a falar ao vivo, porque era campanha política. Como é que vai levar um político no canal? Então, eu fiquei completamente indignada. E mesmo assim, eles foram, tá? Então, assim, para vocês verem como eu era arbitrária. E na continuação dos ataques contra mim, me mandaram um print de Leniel, administradores de Leniel, pedindo que derrubassem meus perfis, devido a uma crítica à postura dele. Uma única crítica, o Leniel pediu que derrubassem o meu canal, o meu Instagram. Por conta de uma crítica, ele pediu tudo isso. E o Coronel Jairo persegue ele. E a Monique. Vamos ver? Fernanda, de Rede Rio TV, está fazendo de tudo para nos prejudicar, defender a Monique. Como carinha de demônio. Peço ajuda para começarmos a denunciar as postagens do YouTube e Instagram. Temos que fazer em massa. Pedir nossos seguidores para denunciar também. Mas no direct. Milícia virtual. Está aprovado aqui. Eu tirei só o nome de quem me mandou. Aí eu... Pequena. O Leniel imenso. O Leniel imenso. Quem eu era? Uma louca. Estava perseguindo, ninguém sabia o que tinha acontecido, ninguém estava entendendo, ninguém viu a matéria, ninguém estava vendo, as pessoas só iam na dele e iam indo. Vamos lá no bloco de carnaval do Leniel. Não viram a matéria, não viram a capa, não viram nada. E eu só tinha meu Instagram, eu não queria me colocar aqui, eu só tinha o meu Instagram para me defender, eu fui lá e publiquei isso aqui, fiz vários stories, a gente fica parecendo uma louca varrida. E aí, o que ele fez? Ele pediu para que os grupos todos fossem excluídos, porque era a única forma de não conseguir provar nada. Então, era a única forma que ele não fosse conseguir. Ele perdeu um monte de seguidor, porque se pegassem o telefone dele, se eu denunciasse na delegacia, podiam pegar o telefone dele e aí a casa dele ia cair. Tá? Eu fiquei desesperada. Eu não tinha força para combater o Leniel. Ele era uma potência nas redes. Então, só vi uma saída. Denunciar no Instagram, ao menos alguém veria. Alguém iria... Eu tinha que documentar essa situação. Eu estava no meu aniversário, enquanto recebia esses prints. Eu fiquei desesperada, fiz postagens pedindo que a imprensa não fosse silenciada. Meu Deus, né? Eu escrevo ali, não havia motivo, isso aqui eu escrevi para o meu advogado, tá? Não havia motivos para isso. Reação completamente desproporcional. Nunca alguém, em nenhum caso, ligou me xingando, tentando me intimidar ou qualquer coisa. Para falar que nunca a ciganona, a mãe da cigana, acusada do caso Brigadeirão, a dona Zoraide, que eu amo de paixão, tá? Por que eu falo que eu amo de paixão? A mãe de uma assassina. Ela é uma mãe, independentemente de qualquer coisa. A gente escuta o lado do ser humano, o choro, as confissões. Ela me ligou me acusando porque eu recebi aqui, dei voz a uma das testemunhas do caso, que é Orlando, ex-marido da cigana. E aí ela, você não sei o que... Nós começamos a conversar, eu expliquei para ela a minha situação, que eu precisava ouvir a testemunha, mas que ela poderia vir aqui. Até hoje nós temos um relacionamento maravilhoso. Eu não estou nem aí porque a filha dela fez ou deixou de fazer, eu não vou passar a mão e nem trazer ela como
como vítima e nem de nada. Mas a mãe, a família dessas pessoas, tanto de vítima quanto de réu, não tem culpa. São seres humanos que sofrem, que têm a vida devastada. Essas pessoas, elas não destroem só a vida delas e da vítima. Elas destroem a vida de todo mundo. Da família da vítima, delas mesmas. Entende? Então, a gente tem que ter um pouco de humanidade, empatia. Então, eu soube, ela, mesmo gritando comigo, me atacando, eu via que era apenas uma mãe desesperada, angustiada, atacada na mídia, obviamente, porque a filha dela, né, é acusada de uma coisa complicada, tá? Mas agora a gente se dá muito bem e não tem essa perseguição. Aí eu disse que milícia virtual é crime e postei a pedido para mim destruir nas redes, né? Tá aí. Aqui tá o que é isso? A Rede Rio é um canal modesto. Postagens que eu acho que eu fiz ou alguém fez. Acho que alguém fez para me defender. Talvez tenha sido alguém da Monique ou outras pessoas, tá? Eu postei isso e alguém compartilhou. Aí eu coloquei que milícia virtual é crime. Uma merda ter que estar mostrando tudo isso aqui para vocês. Mas é a única forma de vocês dar satisfação para vocês do que aconteceu. Eu estou dando satisfação, eu estou expondo a minha vida para que vocês... Eu não sou de dar satisfação. Eu nunca fui atrás de ninguém falando assim, ó... escuta a minha versão, que nem ele faz, que nem eles fazem. Eu não vou atrás de ninguém para tentar convencer de nada. Eu não sou essa pessoa. Quem quiser acreditar em mim, acredita. Quem não quiser, paciência. Tá? Eu não sou essa pessoa que vou ficar manipulando. Agora, aqui, a gente precisa embasar para entrar no que a doutora vai falar já já. E ela sabe que ia demorar isso aqui, tá? Aqui tem mais, ó. Monique Medeiros tem perfil derrubado, mas consegue reverter. O invasor é o mesmo de um grupo aí. Então, Monique tentando denunciar invasão dos perfis dela, tá? Então, a Monique tentando denunciar invasão nos perfis dela. Não sei quais as moderadoras que estão aí, mas as meninas podem bloquear toda qualquer provocação. Não é obrigada, não, tá, gente? A Fernanda não aceita a crítica. Não aceita crítica é o Leniel. Eu só não quero, eu não preciso disso. Não, tá? Quem me critica aí são as pessoas que sabem aí, quem eu peço, por favor, né? E aí, o que achou? O que é? Principalmente aquela pessoa com quem eu ajoelho, coloco-me de joelho todas as noites para tentar escutar o que ele tem para me dizer. Tá? Então, não é gente que fica me provocando ou nada disso. A não que uma crítica educada não seja bem-vinda. Agora, provocação, pessoa que não acredita em mim, para que precisa estar aqui falando? Não precisa, né? Então, assim, eu não sou obrigada, assim como você também não é, tá? Aqui, terceira pessoa que alega ter tido conversas com ele apagada ou hackeada. Neste dia, do meu aniversário, essa pessoa entrou em contato comigo, me contando essas coisas com uma conta dela secundária. Aí, ó, eu também tenho, e vou te falar, já aconteceu isso comigo, da conversa apagada. Inclusive, ela ficou com medo, me mandou e-mail para ele com cópia e cola para mim, para ela ficar segurada com medo de sofrer algum atentado, que é a Roberta Borges, que vocês já conheceram, tá? Aí ela conta aí, ó, que eu falei assim, como? Tá falando sério? Ela fala que era meio comprometedor, juro. Por isso estou neste horário falando com você. Eu falei, meu Deus, eu desmascarei ele. Que doideira. Aí ela tá contando aí para mim a situação dela. Então temos a Monique, com tentativa de ataque a seu perfil, a Roberta, e a gente vai chegar em hoje, já já. É sério, tá? Crítica é diferente de crime. Eu não sou criminosa. Eu não mandei atacar. Eu nunca mandei as minhas meninas irem atacar, rebater, nada por mim. Nada. Se tiver um print desse da Fernanda Piacentini mandando as seguidoras dela atacarem alguém, vocês coloquem aí, me desmascarem. Tá bom? Podem fazer uma live me desmascarando, mas com print real. Não os prints que a doutora vai falar aqui depois que essas pessoas forjam. Tá? Que ela tem mais experiência com esse povo que eu não conheço direito. Aí tá. Postagem de página no Instagram sobre as redes de Monique, dando a entender que ela sofreu mesmo. Pessoas começam a entrar em contato para denunciar Leniel, histórias, comportamentos, amantes e agressões. Deste dia 26, já comecei a receber muita denúncia do Leniel.
Sobre a Roberta, ela tá dando a cara dela desde o dia 26 de maio de 2023, ela comenta em todo lugar, porque ela quer. Agora, o que ela vai vir falar aqui? Ela não quer vir falar, ela vai falar o quê? Entendeu? Não tem muito o que ela falar. Tudo que ela tinha que falar já está aqui. Esse é o posicionamento dela, que eu falei para ela, o pessoal está pedindo. Aí aqui a Monique está conversando com alguém, falando sobre os atentados que ela está sofrendo. Aqui a Débora Saraiva. Tá? A Débora Saraiva. Eu sei que vocês estão querendo estão pedindo para melhorar a divisão de tela, a forma que o conteúdo é exposto. Só que, gente, eu coloco pelo StreamYard. Eu faço a transmissão sozinha. O StreamYard é muito prático, intuitivo e fácil de colocar. O outro que a gente fazia antes, quando éramos em 2, não tem como eu manipular as coisas aqui. Eu colocar a doutora e mexer, e colocar letra, e colocar coisa, eu não consigo lá. É muito mais complexo para mim. Então, por isso, nesse momento, a gente faz aqui como fazia o jornalismo antigamente. Tá? Não tem como mesmo nesse momento. Quem sabe logo as coisas melhoram. Então tá a Débora Saraiva. Débora Saraiva é uma das mulheres que acusa o Jairinho num processo também. A Débora Saraiva acusa o Jairinho num processo. Vocês lembram da Débora? A Débora me mandou uma mensagem. Tá aí a mensagem da Débora. Leiam a mensagem da Débora. A Débora, que denuncia o Jairinho. Olha o que ela tá falando do Leniel. Deixa eu ver se eu consigo ler por aqui, porque senão não aguento. Eu fico muito assim, ó. E fica feio, né? Esteticamente, né? Que vocês gostam. A estética é importante também, tá certo. Enfim. Deixa eu puxar aqui. Aqui. Não, mais para baixo. Quem quiser, já dá. Vocês conseguem ler aí, né, gente? Vocês conseguem ler tranquilamente aí. Para vocês está fácil, para a doutora também. Aí, Débora. Eu ia comentar ontem o que você postou a respeito de certas atitudes do Leniel. Vi que apagou, mas vou falar. Achei que só eu tinha percebido quem ele é. Por isso me afastei de tudo. Esse se afastar de tudo dela tem muita coisa envolvida, tá, gente? O dia que percebi que estavam querendo me ajudar com um interesse por trás, que eu, burra, não tinha percebido, me afastei correndo. Tô contigo, Fernanda. Você é correta e justa. E que isso fique só entre a gente. Infelizmente, não é o momento mais, né? Então, é o momento de desmascarar o Leniel. Nós temos que me expor tudo agora. Me expor, eu vou me expor e vocês vão ver o quanto eu vou me expor aqui, tá? Aí entra em contato essa primeira ONG, essa primeira pessoa dessa primeira ONG, comigo, olha só. Fernanda, boa tarde, tudo bem? Amanhã farei uma live com a Kelly, mãe que denunciou a advogada Bárbara Eliodora do Leniel. Não sei de nada sobre isso. Quer entrar e participar? Estou compartilhando agora todos os seus vídeos. Eu falei, oi, vou perguntar para o meu advogado se é bom ou não fazer nesse momento. Obrigada, beijo. Foi o que eu respondi. E foi um dos primeiros assédios dessa pessoa a mim. Aí, mensagens que eu recebia. Um dia depois, não bastasse isso, eles foram atrás de uma mulher, de uma suposta ONG, que nós vamos falar bastante sobre ela, que é bem mal vista por uma série de questões. Meu ex dizia que ela era uma sociopata, essa é a segunda mulher de ONG ligada ao Leniel. Mas nesse dia ela serviu. Essa mulher serviu, essa que o Marconi dizia que era psicopata, ela serviu nesse dia. O meu carro. Esse é o meu carro. Nada foi levado. Nada. Um dia depois, na minha casa chegou uma nota extrajudicial do advogado Leniel, tentativa de intimidação. Não estou falando que foi ele que fez isso no meu carro, não. Não estou falando, não. Mas aconteceu um dia depois. Eu fiz boletim de ocorrência. Eu fiz boletim de ocorrência contra o Leniel também. Porque depois que eu fiz a entrevista com o Coronel Jairo, Nossa Senhora, se porque eu fiz uma crítica aquilo aconteceu, depois... Meu Deus do céu. Mas eu fui extremamente atacada em minha imparcialidade. Primeira vez que vejo alguém ser atacado em sua imparcialidade. Pergunta. Primeira vez que eu vejo alguém ser atacado em sua imparcialidade? Lógico que não. As pessoas atacam quem não pensa e age como elas querem. As pessoas não, manadas específicas. Leniel foi duramente criticado pelo coronel, obviamente. Leniel usou o fato
da entrevista ter acontecido para incitar seguidores contra mim, dizendo que eu havia me vendido à família do Jairinho. O mesmo ele não teve coragem de fazer com a Carla Albuquerque, da Operação Criminal e da Jovem Pan, porque ela tem mais de 1 milhão de seguidores. Ele não teve coragem de mandar perseguir a Carla. A Carla critica o inquérito. A Carla duvida do processo. A Carla fala praticamente que o inquérito e o processo é uma farsa. Eu nunca cheguei perto de falar uma coisa dessa. Nunca. E ninguém falou nada. Ele não foi mandar atacar a Carla. Claro que tem um monte de ataque lá a Carla. Mas, assim, da vida dela pessoal, fazer devassa, levantar coisas, esse tipo de coisa não acontece. Mandar processo para ela. Por que processo? Porque eu entrevistei o Coronel Jairo. Mas eu fui atacada. Porque eu sou pequena, né? Mas eu tenho credibilidade. E tudo que a gente fala nesse canal, mesmo com um monte de ataque, reverbera muito. Entra em processo. É provado. Então, para quem tem entendimento de lei, para advogado, para juiz, para promotor, para desembargador, isso aqui é sério. O mesmo, ele não teve coragem, aí, como eu falei para o meu advogado, explicando toda a situação. Então, eu estou compartilhando com vocês, tá? Tive que fechar os comentários na live do Coronel, para não sofrer um massacre orquestrado por Leniel. E eu falei que era para preservar o convidado. Setembro, 24 de setembro, uma ONG denuncia Leniel Borel por estelionato sentimental. O Agora da Exposed Brasil, antes era Rede Rio, dá a notícia às vésperas das eleições municipais, onde ele é candidato, e só pensa em ocupar esta maldita cadeira na Câmara Municipal. Para ele é tudo ou nada, mas quis a vida que fosse nesse momento, e a máscara dele começasse a cair nesse momento. Geralmente Deus dá corda, sabe, gente? É no momento que Deus quer, não no momento que a gente articula. Eu já sabia de tudo isso, eu já sabia desse telefone dessa pastora, eu já sabia de tudo há 1 ano e pouco, mas eu falava, por quê? E ele continuava tentando enganar ela por 1 ano. 1 ano ainda ele tentou ludibriá-la para ela ficar lá com ele. Não vinha, não acontecia e nem nada. Então foi na hora que Deus quis. Nada como tempo para mostrar quem é o Senhor da razão. Aí, uma página de direito, também com 1 milhão de seguidores quase, compartilha. E eu compartilho. E aí, minha gente, aí começou o pior massacre de todos. Acho que o pior foi o que ele fez sobre a minha enteada, e que ele continua falando por aí. E eles nunca vão conseguir mostrar um áudio meu maltratando a Manuela, ao menos que ele coloque essa menina agora. Ele tentou mandar ela entrar em contato comigo agora, para assuntar, para ver não sei o quê, tentar me comover. Não vai rolar. Ao menos que eles obriguem essa menina. Ah, minha filha, um papai é tudo ou nada. Aí ela fala alguma coisa nesse sentido. Ela gravando alguma coisa falando. Agora, os áudios que eles falam que existe, de eu torturando o Manuel, nunca vai existir esse áudio. Porque isso nunca aconteceu. E se existisse, ele é conivente. Porque em todas as lives, esse cidadão Marconde dizia que eu era mãe da filha dele. Em seguida, o pesadelo começa novamente, mas agora é diferente. Muitas denúncias contra Leniel Borel vêm sendo feitas. Agora o público começou... Não, nem se dividiu. Se ele tiver 30% do público, é muito. Ele tem muito fake, muito robô. Escândalo na ONG Henri Borel também foi trazido aqui. Áudio da diretora, ex-diretora da ONG Henri Borel falando, não sou eu. Tem que provar o que ela está falando? Provar. Mas a gente vai provar. O golpe do amor na idosa. E amanhã, não. Sexta-feira, teremos outra live sobre os business do Leniel. Tá? Sobre os business do Leniel. A gente vai trazer aqui. Gente, isso é chocante. As inúmeras namoradas amantes do senhor Leniel, enquanto ele enganava a pastora Miriam, as namoradas dele, que ele tinha também namoradas oficiais. 3 ele levou na igreja dele, que ele fala, ai, meu pastor, estamos na igreja, ele faz um vídeo lá com a mulher dele, quem me conhece sabe, aquelas coisas lá. Mais nervosa que não sei o quê, fazendo de paizinho fofinho. Ah, gente, pelo amor de Deus, aquele vídeo tá na cara, né? Tá na cara. E agora, cadê os canais, os canaizinhos do YouTube, que são portadores da verdade absoluta e do bom costume? Será que a gente pode mandar quebrar o sigilo bancário de algum desses canais? Será que a gente pode mandar quebrar o sigilo bancário de uns 2 canais aí, que se acham totalmente colocadores da verdade das pessoas e dos bons costumes? Será que se a gente mandar quebrar o sigilo bancário das pessoas que estão à frente desses canais, a gente não vai encontrar uns piques esquisitos lá? Que o meu banco está à disposição, eu já falei.
tá? Então, chegou um processo em minha casa, onde ele me acusa de calúnia e difamação. Segundo ele, porque ele não teria aceitado dar uma entrevista comigo. Gente, depois de tudo que esse cara fez comigo, um dia, em alguma matéria, que foi alguma coisa que foi, não sei se foi do Coronel Jairo, eu escrevi ainda para ele, Leniel, mas assim, um abuso psicológico contra mim mesma. Só isso. E ele não foi burro, ele não respondeu, graças a Deus, porque Deus me livre de ter que falar com aquele cara. Ele já tem 300 matérias no canal, em toda a internet, que ele é onipresente, tá? Chegou o processo em minha casa. Falando essa coisa aí. E pelas denúncias com base material feita nas minhas matérias. Aí chegou outro ontem. Chegou outro processo que ele colocou aí, tá? E o pior, orquestrações de ataque, inúmeras tentativas de intimidações a muitas pessoas, possíveis ataques hackers, calúnia maior para difamar o público contra mensageiros e enfraquecer a mensagem. Ele quer difamar o mensageiro para enfraquecer a mensagem. Davi, né, gente? Olha a situação de Davi. É muito linda essas histórias, eu acho. Calúnia maior para me difamar, para inflamar o público contra mensageiros, enfraquecer as nossas mensagens. Diz que sou uma criminosa, funcionária do Coronel Jairo, pai do réu do caso, Jairinho. E agora ele escancara. São inúmeros prints e áudios onde ele mesmo, sem delegar a terceiros, dispara insanidade porque ele está desesperado. Fez uma live na frente da delegacia, na hora que a gente estava em live aqui, desesperado, aí ele publicizou o caso, que ele estava contendo, indo nos directs, pedindo para irem nos directs. Mas daí, amanhã eu vou expor alguma dessas senhoras que agem também em favor do Leniel. A máscara de vocês também vai cair, tá? E aí, olha, ele mesmo escrevendo contra mim, falando que eu sou criminosa, que eu sou paga pelo Coronel Jairo, nem tá com medo mais de ser condenado, que ele vai, né? Obviamente. Ele vai perder muito dinheiro comigo e com muitas pessoas. Ele vai se atolar em dívida. Tudo que ele tem, ele vai acabar dando para mim daqui a pouco, por essa perseguição. Ele mente para os seus para ganhar tempo até as urnas. Esse cara, depois do que vocês viram com a Miriam e a da diretora da ONG, com dinheiro público na mão, minha senhora, você acha que ele vai fazer patrulha em Riborel? Vocês vão ver sexta-feira. Vocês vão ver sexta-feira. Escândalo sobre a ONG e os negócios do Leniel. Escândalo. Aí, ó, bom dia. Essas novas publicações da Fernanda Piacentini, da Exposed Brasil, amiga da Monique, funcionária do Jairinho, Coronel Jairo e família. Apenas olha, eu tenho o maior respeito pela família do Coronel Jairo. Eu tenho contato com todos, eu tenho contato com todos da família da Monique, namorado, advogados do Jairinho, eu não tenho contato com o Dr. Zanoni. Nunca falei com ele, a não ser numa entrevista nesse canal, na série Criminalistas, em 2023, no começo do ano. Ele nem sonhava em ser o advogado do Jairinho. Eu nunca mais falei com o Dr. Zanoni depois disso, tá? Eu falava muito com o Dr. Daledoni e com a doutora Janira. Então, tá aí. Ela apenas demonstra o compromisso dela em tentar me parar na luta por justiça pelo Henri. Ah, meu filho, um monte de mulher sua, 200, 800 mulheres, gastando... Gente, olhem aquelas notas do cartão dele e do cartão da Miriam. Não sei se eu coloquei do cartão dele também. Tem o cartão dele e o cartão da Miriam. Cartão dele que a Miriam paga e está dizendo, ele está pedindo dinheiro no print para pagar o cartão dele também. Não bastasse ele ter pedido 18 mil para pegar, gastado 18 mil, estourado o limite no cartão da Miriam, que é pastora, mas não tem igreja, não usa dinheiro de sua igreja, porque ela não tem uma igreja, agora ela não está mais pastora, e ela fez empréstimos e mais empréstimos no banco para sustentar esse gigolô. E ela tem como provar, porque é fácil de comprovar empréstimo, tá bom? Aí ele está escrevendo um monte de sandice. Esse fato é notório. Esse fato é notório. E demonstrado nas publicações dessa senhora. Agora está tentando fazer em um momento final da campanha eleitoral, onde estamos nos primeiros lugares para ganhar a eleição. Ele nunca esteve em primeiro lugar. Nunca. Todo político que entende vai saber disso. É só ver lá. PP, partido dele. Ele vai levantar candidato no partido. Inclusive, entrei em contato com o presidente do partido dele, não se manifestou. Vai tentar ver se dá para conter, né? Daqui a pouco eu acho que não vai mais dar. Escutem o que eu estou falando. Final de campanha eleitoral, né? Relembrando que a nossa vitória política diminui as forças políticas de Jairo e família. Que força política do Jairo? O Jairo está preso há 3 anos e meio. O coronel não é mais político. O cara... Você vê a situação do coronel.
Gente, para aquela entrevista, vocês não viram os bastidores dela. Vocês não viram os bastidores dela. Tem pessoas que não gostam de aparentar fraqueza em público. Não estou falando para vocês defenderem ninguém, não. Só estou falando para vocês que o que está na frente das câmeras não é o que parece. Ninguém dá mais moral para a família do Coronel Jair desde que aconteceu isso. Isso é tudo política, ninguém quer se arriscar. No outro dia, esse cara vai nas redes sociais, em todos os programas do YouTube, em todos os canais de TV, falar mal daquele político e perseguir o político se o político aparecer defendendo qualquer coisa ligada ao Coronel Jair ou Jairinho. Ninguém vai fazer isso. Todo mundo sabe como que esse cidadão é. Aí tá aí. Querem parar o processo que está há quase 4 anos. Aí ele assina como Anjo Henri Borel. Não é ele que escreveu. Quem escreveu isso aqui foi o Anjo Henri Borel. Tem mais aí, ó. Não vamos compactuar com criminosos, homicidas e geradores de fake news. Foram essas pessoas que assassinaram meu filho. Agradecer, aparecem com mentiras nesta reta final de campanha para entrar me prejudicar. Tem um hospital aí, vocês podem entrar em contato, não sei se eles vão dar essa informação, para ver quantas vezes o Coronel Jair foi internado lá recentemente. Desculpa. Quando a fonte pede para não dizer, a gente não diz, mas aí tem coisas que a gente acaba tendo que soltar. Ele age assim como se fosse o filho, algo pessoal dele, para comover as pessoas, mas dessa vez restou para ele uns 30%. Todo aquele engajamento que ele coloca lá inflado hoje, tá? É suficiente pelo perfil do público para ir onde podem para difamar esta jornalista repetir esses descalabros. É um público mais simplório, que mesmo vendo tudo isso que foi exposto contra a Leniel, continua ali, ou seja, inexplicável. São muitos os prints, áudios, enfim. Aí aqui, a ONG agora. A ONG está sendo perseguida por esse cara. O advogado não tem mais vida, o presidente da ONG. Não tem mais vida. Não tem. Ele vive em desespero. Aí, ó, as postagens da ONG. Tentando invadir o Instagram dele. Várias vezes. Dúvida? Vão lá ver. Tem print lá. Vídeos dele. Isso é covardia, ele colocando. Aí, ó, todas as tentativas e locais em que tentaram entrar no celular e no Instagram do advogado Jean Anderson da ONG, que denunciou o Leniel no caso da pastora Miriam. Então, vocês entendem agora, eu acho, que no primeiro fica todo mundo, ai, não sei o que, tá falando isso. Agora, vocês entenderam por que eu tive que trazer tudo isso aqui? E todo esse tempo? Agora, eu trago aqui a Ivani Serebrenic. Desculpa, Ivani, mas eu tinha te alertado, né, que a gente tinha que repassar tudo isso. Enfim, agora, Ivani, eu não quero falar mais nada. Agora eu quero que você fale tudo que você sabe, que você viu, que você... Enfim, é isso, com você. Essa história está parecendo a história do cara que bebe, né, e ele bebe muito, então nós vamos lá, em vez de parar de beber, está fazendo mal, em vez de parar de beber, ele vai lá e mata o dono do bar, né? Então... Você, por noticiar, em vez dele resolver o problema dele, ele quer te calar, né? Então, ele não está resolvendo o problema. Bom, gente...